eles precisam ser muito prudentes na questão da administração dos recursos da igreja, né? Líderes precisam zelar pelo dinheiro da igreja. O que leva alguém a entregar dinheiro nas mãos da igreja? O que leva alguém a chegar e fazer um Pix, ou, sei lá, uma outra forma de contribuição? Existem duas coisas que são fundamentais, irmãos, que levam as pessoas. É claro, você é crente, você já entendeu essa parte, né? Você vai entregar o dízimo de qualquer jeito. A única coisa é que você pode trocar de igreja, né? Se eu estiver entregando o dízimo e ver que o dinheiro está sendo mal usado, eu vou entregar ali, eu vou entregar em outro lugar. Primeiro é integridade, irmãos, honestidade. Pela graça de Deus, até hoje, eu nunca tive, em 25, 26 anos de ministério, desvio de recursos na igreja. Graças a Deus. Deus sempre colocou tesoureiros honestos. Nós nunca tivemos. Mas existe uma outra coisa, irmãos, que é sabedoria. Os irmãos, quando vão entregar dízimo, eles querem ver se está sendo usado com sabedoria. É muito ruim quando alguém diz assim: o nosso pastor é honesto, mas ele não sabe administrar. Ele é honesto, mas veja bem, ele não sabe gastar, ele não sabe, né, as coisas que tem que fazer, não faz. Então é preciso ter um bom uso do dinheiro. Às vezes é melhor até que não seja muito bom de púlpito, midiático, não tem esses negócios, mas que tenha confiança da igreja. Sabe, é importante que quando o irmão vem aqui entregar o dízimo, é um dinheiro, irmãos, é algo que você está entregando na mão da igreja, e é importante que você tenha confiança. Vai ser bem feito, vai ser bem gasto, vai ser bem usado. Não há nada complicado na vida financeira de uma igreja, irmão. Não há nada complicado, é arrecadar e gastar. Só tem duas coisas que acontecem na vida financeira: é a arrecadação e o gasto. Tudo que nós precisamos fazer é viver dentro do orçamento. Mas o que acontece? Nós somos tentados a sair do orçamento. Isso mata, na verdade, a vida financeira pessoal dos irmãos. Alguns têm muita dificuldade com lidar com dinheiro, principalmente quando começa a sobrar dinheiro no caixa. Começa a sobrar dinheiro no caixa, o pessoal já fala: não, vamos inventar alguma coisa aí para gastar a grana, né? Lucas, no capítulo 14, o versículo 28 a 30 diz assim. Irmãos, da agora em diante é só com óculos para ler. Meu tempo passou. Pois Jesus disse assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe, a gente tem uma ideia que ter fé é ser irresponsável. Não é. Irmão, nós vamos fazer uma campanha para nós fazermos a fachada da igreja. Se colocasse o desenho aqui, os irmãos iam falar: nós queremos isso. Só que nós vamos fazer uma campanha. Nós vamos conversar com os líderes da área, depois nós vamos apresentar para a diretoria, e no aniversário da igreja nós vamos inaugurar a campanha da fachada. Só que nós temos que trabalhar de uma tal forma, irmãos, que a gente entenda que é uma campanha, mas a gente vai fazer. Não vai chegar no meio e vai dizer: e agora acabou o dinheiro, a fachada ficou meia boca, mas deixa assim mesmo, né? Então o tema de hoje é lidando com o dinheiro da igreja e como melhorar a arrecadação. Irmãos, uma vez um pastor conversando comigo, ele disse: quanto à igreja Vila Americana, sabe daquele bem amigo? Eu falei: não, nós estamos arrecadando uma faixa de tanto. Ele falou: só? Como só? Ele falou: pelo tamanho da igreja, vocês poderiam arrecadar mais. Eu disse que o sermão de hoje é bem diferente, né? Eu falei: realmente pode. Irmãos, nós vamos ver hoje, e olha que vai ficar dando tempo, hein? 10 dicas
dicas, irmãos, para arrecadar e zelar pelo dinheiro da igreja. Não há segredo, irmãos. Não há segredo. Não se faz nada sem dinheiro. Se eu desse uma folha para cada um de vocês e dissesse o que você melhoraria na Vila Americana, no nosso prédio, todo mundo diria alguma coisa, é ou não é? Aí, tem uns que já ia dizer assim, eu colocaria porcelanato na calçada. O outro falaria não sei o que, tal. Mas todo mundo teria. Então, primeira coisa, para melhorar, irmãos, a arrecadação da igreja, ensine sobre dízimo. Nós temos a igreja que nós pregamos. Batista tem medo de falar de dinheiro. Ele fala, vou ofender alguém. Irmãos, eu não posso esperar que alguém pratique o que não é ensinado. Se você quer que a igreja ore, fale sobre a oração. Você quer que a sua célula ore, fale sobre a oração na sua célula. Nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Temos que falar de unção. Sabe? Ninguém tem que se desculpar por pregar a verdade. Sabe, nós temos que pregar sobre tudo que o Espírito Santo nos move a falar. Tudo, não só aquilo que a gente gosta. Irmãos, se a gente só pregar sobre pecado aqui, irmãos, a igreja vai ser uma igreja temerosa. Vai falar, eu não posso pecar. Eu acho que eu pequei agora, hein? Não, nós temos que falar sobre tudo, irmãos. Tem área que é mais resistida pelo diabo, e essa é uma delas. A igreja avança mais. Ele sabe que quem é dizimista é abençoado, próspero. Então o diabo resiste. O diabo fala, vai falar de dinheiro? Vão te chamar de Edir Macedo. Segundo, então, em primeiro lugar, pregue sobre dízimo. Segundo lugar, dedique tempo para a oferta no culto. Agora, não é para ensinar toda semana, irmãos. Às vezes a gente vai falar e aí o irmão vem e ele quer pregar sobre dízimo toda semana. Não é isso, irmãos. Não dedique tempo demais. Não é isso. Não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido, mas é preciso falar. Sabe, o ensino ele é ocasional, senão vai saturar os irmãos. E vai chegar uma hora, irmãos, que perde o impacto. Perde o impacto. Os irmãos aí vai lá falar sobre dízimo, e vão falar de novo. Não, tem que falar com responsabilidade, irmãos. Igreja é movida por duas coisas para contribuir. Igreja é movida por duas coisas. Os irmãos contribuem por necessidade. Necessidade. A igreja precisa. Olha, irmãos, agora, hoje é um péssimo dia para falar sobre isso. Mas a igreja está muito calor, precisamos de um ar-condicionado. Os irmãos falam, precisa mesmo. Necessidade. Ou a sala das crianças não foi terminada. Os irmãos falam, é verdade, precisa terminar. Os irmãos contribuem por necessidade. E segundo, os irmãos contribuem por alvos. Alvos. Vocês querem a igreja com a fachada bonita, que vai impactar, que os irmãos vão chegar, que as pessoas vão falar, que você vai passar na rua e vai dizer, aquela é a minha igreja. É um alvo que nós temos. Estabeleça alvos. Você quer alcançar algo na sua célula, tem que ter um alvo, irmãos. Igreja contribui ou por necessidade ou por alvo. Você chegar aqui e dizer, irmãos, entregue dízimos e ofertas. Ele vai falar, para quê? O vice-santo vai dizer, mas por que eu vou entregar? Sabe, as pessoas contribuem dessa forma. Volta e meia, quando for falar, a gente precisa usar alguns princípios bíblicos. Eu vou dar um exemplo. A palavra diz em 1 Pedro 5,8, presta atenção. A palavra diz em 2 Pedro 8 o quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para quê? Para tragar. Por que o diabo está procurando alguém para devorar, para tragar? Porque nem todo crente é devorável. Nem todo crente o diabo consegue devorar. E quem é devorável, irmãos?
O texto diz, em 1 Pedro 5,7, o versículo anterior diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O ansioso é devorável. Então, quem não é ansioso, o diabo anda em derredor, procurando o ansioso para devorar ele. Mas quem é o devorador? Aonde está escrito na Bíblia sobre o devorador? Malaquias 3:11 vai falar que o devorador pode devorar. E ele ataca quem o devorador ataca? Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque quem não traz o dízimo, o devorador pode atacar. Irmãos, como é que nós entendemos esse contexto? O ansioso é aquele que tem medo de entregar o dízimo e faltar. Então, quando você é dizimista, você não fica ansioso, porque você sabe que Deus está cuidando e o devorador não tem espaço para atacar na tua vida. Você entende? É claro que isso aqui teria que ser uma pregação inteira. Terceiro, mostre à igreja evidência do uso criterioso do dinheiro. A igreja tem que ver no que foi gasto. Nós fizemos uma campanha da cadeira, a igreja está vendo as cadeiras. Hoje é fácil filmar, irmãos. Vai fazer a campanha lá da classe das crianças. Quando terminar, tem que fotografar, colocar no data show no domingo à noite, dizer: os irmãos contribuíram, está feito, as nossas crianças agora têm uma classe bonita. Tem que mostrar no que foi gasto o dinheiro. Faz uma campanha, depois ninguém sabe o que aconteceu. E o diabo, claro, vai colocar na cabeça de alguém: ó, fizeram a campanha, mas não fizeram. Será que gastaram dinheiro nisso mesmo? Irmãos, de igreja tem que ser transparente, irmãos. Não mostra a foto. Se a igreja não tem projeto, o povo perde o interesse em ofertar e vai ofertar lá na igreja universal, vai ofertar lá na igreja da graça, vai ofertar não sei onde. Claro que a gente vai fazer uma coisa de cada vez. Ninguém vai lançar 30 projetos ao mesmo tempo. Esse mês é sala da criança, amanhã, da outra vez tem que arrumar o sobrado, depois tem que fazer aquilo e aquilo. Não tem problema, tem que ser organizado sim, mas tem que ter projeto. Essa é uma história verdadeira. Essa é uma história verdadeira que eu vou falar agora. Um irmão muito bom do dinheiro e muito crente, entregava o dízimo fielmente em uma igreja. Não vou falar o nome da igreja, por questão de ética. E ele entregava, até que um dia ele descobriu, irmãos, que a igreja não era tão transparente assim. Ele descobriu que a igreja tinha 3 milhões guardados. Ele chegou para o pastor e disse: mas por que nós temos 3 milhões guardados? O pastor, na sua ingenuidade, ele disse assim: é que nós estamos esperando aparecer um projeto para investir. Irmão, quem dá o dízimo quer mesmo que a igreja vire um banco guardando vida. Sabe o que esse irmão fez, irmãos? Essa história é verdadeira. Ele trocou de igreja. Ele foi para uma outra igreja, irmãos, e ele continua contribuindo, mas essa outra igreja tem projeto, gasta, e ele vê o dinheiro que eu entrego lá, vira em evangelismo, vira em missões, vira em trabalho para criança. A igreja perdeu uma dizimista, porque não tinha projeto. Está guardando dinheiro. Quarto, flua profeticamente, com inspiração. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Você não arranca dinheiro de ninguém sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo já é difícil. Então, vai fazer um período de oferta, irmão, não chega relaxado. Irmão, está aqui procurando um versículo aqui no... Não, tem que orar antes, irmãos. Tem que levar os irmãos a amar a igreja, a amar a mensagem, querer que essa mensagem seja levada adiante. E ele disse: se a mensagem vai ser levada, eu vou contribuir para isso. Sem dinheiro não tem missões nem aqui. Sem dinheiro não tem viagem missionária. Sem dinheiro não tem retiro. O retiro, graças a Deus, está em dia, irmãos, financeiramente.
Então flua com inspiração. Quando alguém entrega dinheiro, você fala, vai entregar dinheiro, mas o pessoal vai olhar e vai ver as coisas tudo funcionando. Quinto, nunca faça o momento da oferta de forma desleixada. É praticamente a mesma coisa. Preste atenção, ore em casa contra os demônios que se opõem para que a igreja não prospere. Acredite, irmãos, os demônios se opõem. Ore pelos alvos. Não faça de uma forma constrangida. Você não está pedindo dinheiro para você. Pastor correto coloca os interesses da igreja antes do interesse dele. A igreja está passando necessidade e o pastor aparece com um carrão 0 km. Quem é que vai contribuir? Sexto, valorize o dizimista. Valorize o dizimista. Saiba quem entregou, personalizado. Ah, não, todo mundo é igual. Claro que é igual. Ninguém vai divulgar e falar de valor nada, irmãos. Mas saber quem é dizimista é importante. Como é que você vai colocar alguém para liderar se você nem sabe ser dizimista? E não tem que ficar escondido, irmãos. A liderança tem que saber quem é dizimista. O dízimo é que estabelece compromisso com a igreja, irmãos. Se alguém não tem compromisso com o dízimo, não tem compromisso com a igreja. Não o suficiente para liderar. A oferta é importante, irmãos, mas a oferta é uma vez. O importante, o fundamental é o dízimo. O momento da oferta é para motivar os irmãos. Então, quando você vier aqui falar de dinheiro para os irmãos, não bata neles, irmãos. Você está pedindo para ele dar dinheiro. E aí você pega o microfone e bate, porque os irmãos não dão dízimo, porque os irmãos são mão fechada. Não, meu irmão. Você está pedindo para ele dar o dinheiro dele para a igreja. Irmãos, dá um cafezinho para ele e diz, irmãos, hoje vai ser um culto, uma bênção, irmãos. Não é? Você está pedindo o dinheiro dele e está batendo nele. Agora, não tenha vergonha de falar com os irmãos. Irmãos, a gente tem uma mania, e às vezes eu falo isso também. Mais ou menos assim, ser dizimista, quer saber de uma coisa? Se você não der o dinheiro, não vai fazer diferença. Quem sustenta a igreja é Deus. Não, irmãos, Deus sustenta a igreja também, tem dizimista. Você é muito importante, a igreja depende de você. Glória a Deus. Pastor, que bom seria se a gente pudesse ajudar melhor o nosso líder de jovens. Vai ajudar se todo mundo for dizimista. Você tem parte nisso aqui. Sabe, o dizimista, ele entra na igreja, irmãos. É que nem filho entrando em casa. Ele entra de cabeça erguida, ele fala, olha o que eu construí. Irmãos, presta atenção. Aqui não está sendo filmado. Mas pode filmar também, não tem problema. Irmãos, nós temos um patrimônio de 3 a 4 milhões de reais. E Vila Americana nunca teve que vender um negócio para pagar a conta. Graças De onde você acha que saiu esse dinheiro, irmãos? Dos dizimistas e de ofertantes. Pode somar. Eu fiz a conta de cabeça por cima. Mas não dá menos de 3 a 4 milhões de reais. Sétimo, faça com que o dízimo seja especial, diferente das ofertas. Irmãos, a gente tem que orar pelos dizimistas. Às vezes a gente tem que chamar o dizimista para vir aqui na frente para orar por ele. Porque o dizimista é alguém corajoso. Quando ele vem aqui na frente, irmão, sabe o que os irmãos que não são dizimistas, que ficam lá no banco, pensam? Está lá alguém que engorda pastor. Olha lá, aquele lá são os que engordam pastor, ele é dizimista. Mas ele sabe, ele assume. Por quê? Porque ele tem um compromisso com Deus. Ele tem um compromisso com Deus. E tem outra coisa, irmão, nós temos que ser estratégicos. Qual domingo que a gente fala de dízimo e oferta? Esse, é claro, os irmãos acabaram de receber.
É o primeiro domingo do mês. Ou o segundo, irmãos. Porque senão os irmãos ficam tentados a gastar dinheiro em outra coisa. É ou não é? Eu não posso pegar o dízimo. Irmãos, e o melhor dia para falar sobre dízimo, na verdade, é o dia da ceia. O dia da ceia, irmãos, é um culto especial, tem um peso a mais. E é o dia que a gente pode até falar: você não tem compromisso com o dízimo, mas hoje está na hora de começar. Oitavo, vou cumprir o tempo. Oitavo, faça o registro dos dizimistas, irmãos. Nós nunca faremos disso algo público, mas tem que ter. Eu acho que o americano tem que melhorar um pouquinho esse processo. Os irmãos, quando chegar no final do ano, a gente precisa ter um sistema que imprima o dízimo do ano inteiro e entregue por irmão. O irmão, foi isso aqui que o irmão entregou o ano inteiro. Ninguém desconfia da nossa tesouraria, mas nós precisamos, irmãos, a igreja precisa de uma transparência muito forte. E isso ajuda o irmão a pensar: puxa, eu falei em alguns meses, né? Agora, fique tranquilo sobre uma coisa, isso é muito importante. Um pastor que expõe um membro da igreja diz: eu nem sei quanto cada um dá de dízimo, não, é sério, eu não sei, eu não fico olhando dízimo de ninguém. Mas, por exemplo, um pastor que diz: família de fulano e tal deu tanto de dízimo. Irmãos, ele perde aquele membro. O que é falado no privado fica no privado, mas tem que ser transparente. Nono, presta atenção: só quem é dizimista pode liderar. Quem não é dizimista não pode liderar na igreja. A razão é óbvia, irmãos. Se você não quer contribuir para a igreja existir, por que é que vai liderar? Se todos... A pergunta é muito simples, irmãos. A pergunta é muito simples. Se todos fossem como eu, como seria a igreja? A pergunta é essa. O líder é um padrão, irmãos. Porque se alguém diz: eu dízimo, eu entrego um pouquinho quando dá. Irmãos, se todos fossem como alguém que pensa assim, não teria recursos. A conta da luz provavelmente estaria cortada. Passou um vídeo na internet essa semana, não sei quem foi que viu. O eletricista, irmãos, ele estava praticamente chorando, irmãos. Eu acho que nem crente ele era, ele dizendo: olha o problema de não entregar o dízimo, porque ele teve que ir lá cortar, e ele filmou, ele teve que cortar a energia da igreja. O eletricista estava chateado por causa disso, e ele disse: olha o que é os crentes não contribuem com o dízimo. Alguém viu esse vídeo? Isso na internet você pode pesquisar. Então, irmãos, o que o líder está dizendo é o seguinte: eu amo essa obra e eu quero ver essa obra avançar. Se você não ama essa obra, você não pode liderar. Só isso. Isso vale para pastor? Alguns vão dizer assim: especialmente para pastor. Não, vale para todos. E também para pastor. Porque um pastor que não é dizimista, ele não pode pastorear. Como é que ele vai falar de algo que ele não faz? Um pastor só é bom pastor se for um boa ovelha. 10º e último. Sempre tem um alvo financeiro. Dizem que tem padre e pastor que nunca termina a construção da igreja, né? E é estratégia. Por quê? Os irmãos precisam de um motivo para contribuir. Como está tudo certinho na igreja, os irmãos relaxam e falam: está de boa. Não. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o motivo que você tem para contribuir na IPBA hoje? Se eu disser assim: oferta, dízimo, você vai falar assim: não, eu tenho meu compromisso com Deus. Mas se eu falar assim: eu quero que você entregue uma oferta, o que você diria? Eu vou entregar essa oferta para o quê?
Eu sei que eu joguei uma pulga na cabeça de vocês. Vocês falam, eu não sei. Está errado, nós estamos errados. A gente precisa deixar bem claro isso. Se eu peço uma oferta é para alguma coisa. Oferta não é para ficar largado, não é para crescer caixa. Oferta é para executar alguma coisa. Então vamos melhorar isso. Outra coisa importante, não apresente projeto grande demais, né? Então a gente apresenta um projeto. Alcançou, daí a gente coloca outro. Senão é falta de sabedoria, né, irmão? Você vai colocando projeto, nunca termina, fica difícil. Eu quero concluir. O que você acha de cantina? Legal, né? Ah, caramba, porque toda vez que tem cantina, ela não precisa fazer janta. Mas, irmãos, eu não tenho problema com cantina, desde que ela tenha uma função específica e tal. Mas sabe qual é o único investimento na igreja que dá 100%? Dízimo e oferta, irmãos. Então, a gente não fala do dízimo, aí tem que fazer isso, vamos fazer uma cantina, tem que fazer aquilo, vamos fazer uma feijoada, tem que fazer aquilo, vamos fazer uma macarronada, tem que fazer aquilo, agora tem que ser o pastel. Irmãos, vamos dizer que a gente tem que... Poxa vida, eu sou ruim, né? Mas tudo bem, a gente tem que comprar um monitor para colocar lá na sala e tal, sala grande lá e poder ter o curso. E esse monitor custa quanto? R$2.000. Aí a gente vai aqui e faz a campanha e diz, irmão, no próximo domingo nós vamos levantar uma campanha e vamos arrecadar R$2.000. E aí no domingo à noite a gente fala e todo mundo vem aqui, papai, e oferta. E quanto que deu de oferta? 1.500. Aí o abençoado diz assim, só 1.500 não alcançamos. Vai fazer cantina para dar 1.500, irmão? Você tem que envolver 10 pessoas, você tem que envolver recursos, pode dar prejuízo. Tem cantina que dá prejuízo. O pessoal erra a mão lá, dá alguma coisa, problema. Então, irmãos, o único recurso, hoje eu não vou falar de outras coisas, porque as finanças é um assunto muito vasto. Irmãos, o único recurso que a igreja tem que dar 100% é o dízimo e oferta. E eu quero concluir, agora é concluir mesmo. Eu falei a conclusão, tem alguns pontos, agora é concluir, o último ponto. O irmão diz assim, pastor fulano não é dizimista, mas ele é novo convertido. Novo convertido deve ser dizimista? Quando uma prostituta se converte, você diz assim, pastor, ela tinha 30 clientes, mas agora ela só vai ter 10. Ela baixou, ela melhorou. Tá certo isso? Claro que não. Irmãos, o novo convertido é um novo convertido, ele mudou completamente. Eu sei que alguns demoram mais para aprender, mas a partir do momento que você é uma nova criatura, está na hora de fazer o que Deus quer. Então a gente fica com dó das pessoas. A gente fala, ele não é dizimista, mas tem que ver, ele ganha pouco. Irmãos, Deus vai abençoando, Deus vai cuidando. Quem não sabe administrar 100% não vai saber administrar 90%. Quem sabe administrar 90% vai saber administrar 100%. É uma forma, o dízimo é uma forma que Deus deu de nos ensinar, de nos disciplinar. Então essa é a palavra que eu tenho para hoje. E eu passei 2 minutos. Não, eu recebi 2 minutos atrasado, eu prestei atenção. Nós vamos cantar agora. É verdade.